Olá pessoal, estamos aqui nas instalações da Ungbox para celebrarmos o Dia Internacional da Juventude e hoje vamos discutir assuntos que têm a ver sobre a juventude e saúde mental. Como podem ver, nós já estamos aqui no lugar onde vai acontecer a atividade, o encontro com os jovens, e hoje o nosso compromisso é de estar aqui para debatermos e discutirmos sobre a saúde mental. O cenário já está quase organizado para a realização do evento, se não, já está todo organizado. Como podem ver, ali temos uma parte de sessões de fotos e vai ser o palco onde vai acontecer as atividades. Aqui nós teremos dança, teatro, poesia e muito mais. Hoje também teremos uma conversa com os jovens. Então, o que esse dia representa para si como jovem? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, a entrevista. Bom, representa um momento diferente, um momento de reflexão, um momento que precisamos pensar o que é ser jovem em Moçambique, olhando que o jovem é a seiva de qualquer nação que seja no mundo. Então esse dia é um dia muito feliz para mim como jovem e como jovem só o que tenho é contribuir para o meu país, para o desenvolvimento do meu país, bem-estar, e aquilo que der vier, eu estou pronto para contribuir para o meu país e para outros fins, né? Que o país precisar de mim como jovem moçambicano, residente na ilha de Moçambique. Então, para mim não há nenhum problema e esse dia é um dia muito feliz para mim. Muito obrigado. Por que hoje é considerado o Dia Internacional da Juventude? Sim, em primeiro lugar, sou Vlad Estevam, sou técnico formador da incubadora de Ilha Moçambique. Estamos a celebrar um dia 12 de agosto, um dia que foi criado pela Organização das Nações Unidas em 1999. Foi celebrado este dia para chamar a atenção àqueles que são jovens que tenham uma iniciativa, no sentido de eles pensar como pessoas que têm algum direito de se expressar, e incentivar aqueles que são jovens locais, no sentido de eles que não possam pensar pelos lados negativos, assim que pensem lados positivos, no sentido também de que o país em si precisa de alguns jovens que possam também olhar no desenvolvimento social e no desenvolvimento econômico. Embora que existem algumas dificuldades, alguns desafios que os jovens hoje em dia enfrentam, mas há necessidade de pensar que esses desafios e argumentos são superados e são procurar algumas soluções para no desenvolvimento econômico e social. Perfeito. Como sendo alguém que interage todos os dias com os jovens, qual é a mensagem que deixas para esses mesmos jovens daqui de Moçambique, assim como dos diferentes pontos do mundo? Uma das mensagens muito encorajadoras para os jovens que participam no processo de incubação e para os jovens que estão fora, e eu encorajo eles que tenham muita força e sejam consistentes, que cada desafio é uma etapa, que olhem esse desafio como uma oportunidade, no sentido de eles consigam ir à frente daquilo que eles precisam. Uma das formas deles para tentar ser forte é persistências, consistências e resiliente. Fora desses parâmetros aí, não cai, não coloque a cabeça embaixo, ergue as vossas cabeças e continue com essas dificuldades, que posteriormente vocês poderão ter alguma resposta positiva. Muito obrigado. Como é que estás e como é que se chamas? Estou bem, meu nome é Cíntia Machoco, sou estudante da FCCH. Cíntia, qual é a importância para o jovem de comemorar esse dia? Bom, eu acredito que é importante que o jovem comemore este dia, porque o jovem é a força do presente e a liderança do amanhã. Eu acredito muito que os jovens têm o poder de contribuir para soluções concretas para o desenvolvimento do nosso país, assim como das suas comunidades. Então é importante sempre recordarmos de que o jovem de que o jovem não é apenas mais um membro da sociedade, mas é importante termos em consciência de que o jovem é um membro muito pertinente e que quando nós apostamos na educação de um jovem, na formação de um jovem, nós estamos a apostar no futuro do país. Então é importante sempre que recordemos-nos disso e que recordemos-nos também dos jovens, porque muitos jovens não têm consciência, infelizmente, dessa importância. E como jovem, Cíntia, gostava de pedir algo. É possível fazer uma dancinha comigo? Em jeito de celebrar o dia
dos jovens. Pode ser? Então vamos lá. Aquela dança. É uma dança. Essa aqui. Feliz Dia Internacional da Juventude. Espero que nós, enquanto jovens, possamos abraçar iniciativas como essa e como as demais. Sinta o que tens a dizer para os jovens que estão aqui e têm a oportunidade de te ver. Bom, o que eu tenho a dizer para os jovens é que eles acreditem no seu potencial, independentemente da sua origem. É importante que nós saibamos que nenhuma origem deve definir ou limitar o nosso futuro, que nós podemos e corramos atrás dos nossos sonhos de uma forma digna e honesta. Então é tudo. Muito obrigado. Vamos acompanhar o que vai acontecer aqui. Internacional. E de seguida queria aqui agradecer a todos presentes pela esta participação ativa que vocês apresentaram, um momento em que nós poderemos apresentar aquilo que é a nossa cultura local, apresentando aquilo que é a nossa gastronomia, que vai encantar muito mais o nosso paladar. E também, não só deixando da parte da gastronomia também, iremos também encontrar o fator, o canto, que temos aqui vários talentos e canto. E não só na parte de canto, tiramos canções e poesia. Nossa magistrada formadora Karina. Obrigado. E quero vos apresentar o meu poema intitulado O Incêndio da Lembrança. Penso constantemente em ti, no que fomos, somos e no que poderíamos ter sido. Pouco importa se magoa, lembrar, sentir-te, tocar-te, incinerar meu corpo no teu, mas penso constantemente em ti. Então, falar de estresse no trabalho, para as crianças da Hard Seed não se enquadra tal pouco. Por quê? Porque nós estamos a trabalhar com crianças na faixa etária dos 10 aos 15 anos. Agora, falar do estresse mental, isso enquadra-se muito bem. Eu não estou preparado para falar deste tema, mas como alguém que trabalha com crianças e lida com conflitos todos os dias, estou um pouco enquadrado e conheço um pouco sobre este assunto. Eu gostaria de partilhar que uma das coisas que nos faz todos os dias estar na Hard Seed é tentar gerir conflitos das crianças. É tentar inspirar essas crianças e fazer com que elas tenham a curiosidade de sonhar um pouco mais, de saber que os seus sonhos são possíveis de ser alcançados. Agora, nesse percurso é importante sempre fazer perceber às crianças que em algum momento que há dificuldades para conseguir satisfazer determinados sonhos. Existem muitas preocupações, não só porque elas são crianças, mas que mesmo quando forem adultos ainda vão ter essa preocupação. Nós, como adultos, temos uma preocupação maior, claro. Somos mulheres, somos homens, não importa o sexo. Temos uma preocupação maior porque temos que conseguir, por exemplo, sustentar uma determinada família. Tenho que conseguir satisfazer, talvez, algumas necessidades, entre aspas, que eu mesmo me coloco e que a sociedade precisa que sejam satisfeitos. Agora, deixamos de viver a nossa vida, deixamos de ter os nossos sonhos ou as nossas expectativas e tentamos satisfazer de alguma forma a vida dos outros ou as expectativas dos outros. Agora, com as crianças na Hard Seed, nós tentamos sempre fazer roda de conversas. É um pouco diferente dos adultos, que já estão a gerir conflitos que têm a ver não só com a sociedade, mas sim no seio da sua própria família, que já tem uma família para sustentar, que já tem, por exemplo, horários de chegar em casa, já tem alguns compromissos e agenda que não podem falhar. Com as crianças é um pouco diferente. As crianças precisam de sonhar, as crianças precisam ser enquadradas durante o momento em que eles estão a sonhar. Aqui as coisas são difíceis, as coisas são complicadas, mas tem que haver muita paciência e tentar insistir um pouco mais. Insiste-se naquilo que é possível. Insiste naquilo que faz sentido ser insistido na vida. As crianças da Hard Seed, por exemplo, têm uma realidade um pouco diferente das outras, como vocês podem imaginar ou devem saber. Nós trabalhamos com crianças em situação de vulnerabilidade social extrema. Crianças que em algum momento foram abandonadas pelas famílias. O que acontece? Quando chegam na associação, chegam com conflitos
dentro das suas cabeças. Essa saúde mental, de alguma forma, tem, como é que eu posso dizer? Essa saúde mental existe na vida deles, mas de uma forma negativa. Eles não têm uma saúde mental positiva. Eles carregam muitos problemas, sendo muitas crianças, coisas que nós, como adultos, talvez nem conseguiríamos gerir neste momento. Ou talvez poderíamos nos recorrer ou nos afugentar nas drogas, porque muitos dos jovens hoje em dia fazem, mas eles, mesmo assim, digo graças a Deus, com várias assistências que eles estão a ter neste momento, conseguem mudar e ter perspectivas daquilo que pode vir a ser o seu futuro. Então, o que eu estou a tentar dizer? É muito importante sempre ter um momento para parar e pensar. Por mais que as coisas estejam muito difíceis, por mais que as coisas estejam muito complicadas, é muito importante ter um momento para si mesmo. É bom você conversar com as boas pessoas que te levam para o lado positivo. Dizem sempre que as boas convivências ou as más convivências corrompem sempre os bons costumes. Agora, se nós temos as convivências erradas, com certeza que os nossos costumes vão ser também errados ou vão ser corrompidos de alguma forma. Agora, precisa ter sempre um clube de amigos que te dão apoio, que te dão força, que te motivam, que te aconselham sempre pelo positivo. E quando as coisas forem difíceis, saber parar e refletir e pensar onde é que eu falhei e como é que eu posso melhorar e recuperar as minhas forças. Nós trabalhamos com as crianças, infelizmente ou felizmente, não trabalhamos com adultos, mas eu acredito que esse raciocínio pode servir também para os mais velhos. Estou com a Heartseed a fazer um programa de voluntariado durante 3 semanas. E eu também não consigo falar como profissional, nem muito com o trabalho para crianças, mas vou falar da minha experiência pessoal. O que me traz para esta fase da minha vida é mesmo uma experiência, má experiência com a minha saúde mental, que obrigou-me a fazer uma pausa no trabalho. E durante este período eu estou a tentar utilizar as minhas capacidades e forças noutros aspectos. Para dizer que, sendo adultos inseridos no mercado de trabalho, é muito importante parar e pausar. Eu sei que não é fácil e não é um privilégio, nem toda a gente consegue parar de trabalhar durante meses. Como Francisco disse, temos responsabilidades, sustentar famílias e tudo mais, mas eu, na minha experiência, consegui encontrar formas de parar no micro, que são 5 minutos. Por exemplo, estou aqui na praia, eu estou com as crianças, estamos ali naquele nosso caos fantástico, mas sair durante 5 minutos, olhar para o céu e respirar. Só isso já ajuda bastante. Então, cada um de nós tem a sua rotina, tem o seu dia a dia, corre, mas parar alguns instantes para estar connosco mesmo, eu acho que isso já ajudaria bastante. É o que eu posso partilhar agora. Boa tarde, meu nome é Abdulrazak Jacinto Taíro. Sim, respondendo à questão da colega Garina, é difícil, visto que a maioria dos jovens sofremos por pressão e também ansiedade. Então isso torna difícil de ajudar, porque às vezes nós não olhamos o lado positivo, olhamos no lado negativo como a solução, enquanto não. E a única forma de ajudar, queira eu, é de nos unirmos, não só olharmos aquele que está do lado ou que está no erro como uma pessoa que não quer o bem, uma pessoa desumana. Porque creio que eu acompanhei um passado de um miúdo de lá de Mbesse. Ele afastou-se da escola devido a condições, não teve uniforme da escola, não teve caderno, mesmo tendo pai e mãe. Quando eu perguntei, disse não me ajudam na escola. Eu sem saber o que fazer, eu estava no zero.
economicamente, e eu tentei aconselhar o miúdo, ele decidiu se voltar da escola. Então, é de fazermos ou nos unirmos, como dizia o Bispo Matavel, temos que cuidar o nós, não eu, porque o nós é que une muita gente. Obrigado, não sei se já respondi. Boa tarde, meu nome é Cíntia Machoco, sou estudante da FCCH e, bom, é um tema bastante interessante para se debater num dia como este, né? Num dia em que estamos a celebrar a juventude. E a minha intervenção surge a partir de alguns pontos que eu achei interessante que os oradores estiveram aqui a explanar. O Francisco esteve a falar desta questão da gestão da saúde mental das crianças na ADCID. Acredito que a Edna também chegou a tocar, né, neste ponto. E uma das coisas que despertou a minha atenção foi que o Francisco falou desta questão da gestão da saúde nas duas vertentes, positiva e negativa. E o que tem sido mais comum é nós vermos crianças, adolescentes e jovens com problemas da saúde mental, neste caso mais na vertente negativa. Então, eu gostaria de saber do Francisco e da Edna quais são os desafios, né, os desafios concretos que vocês têm enfrentado no âmbito do vosso trabalho na ADCID. Tudo bem que a saúde mental, uma vez eu vi um podcast em que uma profissional de saúde dizia que não existe saúde sem saúde mental. Então, a saúde mental é a base para todas estas coisas, para que as coisas andem bem. Quando falamos de criança, para que elas vão bem na escola, tenham bons resultados, assim como os jovens, para que estejam bem na faculdade, tudo parte mesmo da saúde. Então, eu gostaria de saber o que é que vocês têm enfrentado de forma prática, resultante deste problema de saúde mental na ADCID. Obrigada pela tua pertinente questão. Então, como eu disse, eu acabo de começar o programa de voluntário na ADCID e, como se não bastasse, os desafios estão logo. E eu gostei muito da tua questão porque a gente tem a inclinação de prestar atenção mais no que corre mal. E eu reparei uma coisa, e aprendo com os colegas da ADCID, é que nós devemos estar bem para depois poder lidar com aquela criança que traz N coisas de casa, da rua. O desafio muito prático que eu tenho enfrentado, imagina, eu estou aqui há 3 dias, é ver uma criança chegar e não sei o que aconteceu antes da porta e não quero obedecer ou não quero apanhar alguma coisa. Eu tenho dado por mim a querer entrar em choque, em conflito. E há uma vozinha em mim a lembrar, não, controla-te primeiro. Regula-te, autorregula-te e depois vais poder passar. E eu tenho visto isso com os colegas, que é não entrar naquela onda da criança, mas estar sim bem centrado em si mesmo, em estar presente no corpo, na mente. Então, e aí é que podemos passar alguma coisa, porque imagina que a criança entra estressada ou triste ou zangada, sei lá, e eu depois também vou com essas mesmas emoções lidar com aquela situação e não resulta de todo. Então, o desafio que eu diria é me autorregular primeiro, autocuidar, cuidar da minha saúde mental para poder cuidar das criancinhas. É isso. Maiores que eu já pude perceber até agora é não conseguir, de alguma forma, separar o pessoal com o profissional. Esse é o maior desafio. Alguns problemas que as crianças trazem, eu como um profissional não tenho como resolver. E é muito difícil resolver de uma forma pessoal porque existe também uma limitação. Esse é o meu maior desafio, saber que esta criança está a ter este problema por conta disto. Ou, por exemplo, porque não teve onde dormir ontem,
veio hoje de manhã frustrada, porque normalmente dormiu mal, ou sempre tem dormido mal na rua, e eu, como um profissional, não tenho como ajudar, ponto número 1, porque tenho algumas limitações legais. E como pessoal também, não tenho como ajudar, porque talvez tenha algumas limitações pessoais. Então, é difícil não se envolver emocionalmente com isto. Essa é a minha maior dificuldade, lidar comigo mesmo. Boa tarde, meu nome é Aziza Turquia. Eu estava a prestar muita atenção naquilo que estavam aí a apresentar. Então notei que disseram que as crianças que estão a trabalhar com elas são muitas das vezes as crianças que estão em situações de rua. Então gostaria eu de perceber como é que fazem para poderem acolher a essas crianças. Será que conseguem envolver alguns membros das famílias dessas crianças para poderem dar acompanhamento no vosso trabalho? Se tem sido fácil ou não, quais os desafios dentro da família dessas crianças e possíveis soluções daquilo que têm enfrentado. Obrigada. Isso, nós temos uma dificuldade extrema em trabalhar com as famílias dentro da ilha de Moçambique. Especialmente conseguimos notar isso porque a partir do momento em que a criança está na associação durante a semana, essa criança quando chega na segunda-feira vem à associação muito frustrada, toda ela desorganizada. Por quê? Porque as famílias, quando recebem as crianças nos finais de semana, não tomam atenção especial a essa criança. Quando volta para casa a criança, por exemplo, a associação funciona de segunda-feira até os sábados. No período das 14 horas no sábado, nós encerramos as nossas atividades e as crianças vão para casa. Nossa expectativa é essas crianças chegarem em casa, terem um encarregado que vai autorregular a criança durante o final de semana, que vai conseguir fazer com que essa criança durma cedo, que vai conseguir gerir a criança enquanto faz os trabalhos de casa, assim como os trabalhos da escola, que vai conseguir perguntar a essa criança, pelo menos, se tens algum TPC, se tens alguma necessidade, precisas de alguma ajuda, o que nós não conseguimos ter. Muitas das vezes as crianças quando vão para casa, vão descansar ou vão dormir, elas voltam desreguladas, elas voltam como se nós tivéssemos que começar do zero a colocar algumas metodologias nelas. Nós o que fazemos para isso não acontecer? Tentamos o máximo possível envolver a comunidade, os pais encarregados, fazendo reuniões mensais. O que acontece? Chega o dia da reunião mensal, só aparecem 3 ou 4 encarregados. Tu tens que sair da associação para a casa dessas crianças para poder tentar conversar com os encarregados individualmente. Depois, na outra semana, os que foste conversar com eles é que vêm na associação e os outros não. Então, eu acho que o que acontece é que os pais fogem muito da responsabilidade de serem pais. Tem um filho, geraram um filho, tem seus 5 anos, 6 anos, fogem da responsabilidade de educar essa criança, levar essa criança na escola, porque talvez já estão preocupados em tratar das condições de outra criança que talvez acaba de nascer. O que acontece? Aquela outra criança mais velha fica na rua, fica exposta à educação das ruas, que sabemos que muitas das vezes não é lá tão positiva, e no final de tudo vamos colecionar crianças que vão virando marginais aqui na ilha de Moçambique. Então, tem sido muito difícil trabalhar com as comunidades, tem sido desafiador. Mesmo assim, nós tentamos levar a nossa mensagem para as comunidades, fazendo algumas sensibilizações constantes. Vamos até cada bairro, fazemos algumas atividades mais criativas e no final, nos 5 minutos para retermos aquela comunidade ali, conversamos com ela, fazemos uma sensibilização sobre quais impactos podem vir a ter quando deixam essa criança na rua ou quando deixam exposta nessas situações. Porque ontem, eu quando cheguei na ilha de Moçambique, conseguia dormir com porta aberta, mas hoje em dia eu tenho que comprar um ferro de 15 para poder colocar nas grades da minha janela, para que não possam me arrombar a porta ou entrar na janela. Então, é o que tem acontecido. Eu acredito que daqui a 5 anos, nem o telefone na mão nós não vamos andar com ele de noite, porque as crianças que ontem, como adultos, nós negligenciamos, não educamos, elas já estão marginalizadas. É o que vai acontecer.
Então eu acho que foi transformado pelo meu pai. Quando tentava impedir que ele transformasse a minha mãe, meu tesouro, meu escudo. Por ela tudo fiz e acreditem, faço tudo. Quando éramos miúdos tínhamos uma tradição. Podíamos nos insultar de qualquer forma, mas tinha uma simples regra. Insultar a mãe? Não. Tu podia até torcer o braço apenas de um amigo, no final do dia estava tudo normal. Mas insultar a mãe alheia era como dar início à Terceira Guerra Mundial. Porque... Alguém aí? Alguém para tirar a frigideira da fogueira? Nós já estamos fritos. Mas, oh Deus, será que ainda ouve os nossos gritos? Ou nos abandonaste assim como nós abandonamos os nossos ritos? Mas será que nos conheces assim como nós conhecemos o endereço de cada discoteca e não conhecemos nenhuma biblioteca? Assim como nós fechamos os livros e abrimos mais as cervejas, povoamos os ginásios e abandonamos as igrejas. Mas quais igrejas? Estas mesmas com finalidades tributárias que nos ensinam que a fé se deposita em contas bancárias. Há dias que entra água na primeira palavra, confundo o sul com o norte, perco-me no resto do chão. Há dias em que o caminho é um caminhão, em que um caminhão me passa atravessado na garganta. Astaghfirullah min al-khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Contigo para sempre, contigo a vida toda, vou pedir para o Senhor. Se junto a ti, Jesus no padeceu, seja para sempre, para sempre. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos. Nimica Sikini, somos família pobre mas que tem amor. Amutiaka Sikini, Nimica Sikini, somos família pobre mas que tem amor. Nossa cidade nasce onde pediu. Nossa cidade nasce. Cansei de sofrer e ser tua O apresentar um imperativo é uma comida típica da ilha de Moçambique. É a comida mais que nós consumimos quando saímos de casa para fora. Temos aqui nosso nome, nós que usamos aqui, temos nome tradicional da ilha. Então, nós, hora de preparar, primeiro você tem que fritar o milho, depois tirar, pilar, deixar a repousar. De novo, a continuação, tem que levar o amendoim,
pilar, deixar a repousar. Depois juntar um pouco de açúcar, um pouco de sal e juntar o amendoim e o milho. A hora que você vai pilar, vai juntar dentro do pilão, tem que levar água quente, água bem fervida, para não sair uma coisa que vai doer na barriga. Então nós pilamos, juntamos, depois tiramos, vamos fazer uma bolinha. Nós chamamos de lato. Latoleta. E eu não trago um prato típico, mas é um prato vulgar, porque sempre fazemos, que é o frango no forno, acompanhado de batata e alguns outros vegetais. E no preparo, né, numa base que geralmente fica no forno, nós adicionamos já a cebola e o azeite. Temperamos o nosso frango a gosto, com sal e temperos a gosto. E colocamos em cima da nossa cebola. E adicionamos a batata, a cenoura e voltamos só a adicionar um pouco de tempero, né? Só para que a cebola também esteja alinhada ao sabor do frango. E terminei com a pimenta para dar aquele aroma. Nós sabemos que o pimento sempre traz aquele aroma mais chamativo. Então eu terminei assim o meu frango no forno. Boa tarde. Na verdade, eu trouxe um prato principal e um prato muito típico da ilha de Moçambique, que é o arroz de roloco e o peixe tocoçado, como acompanhado. Para outros que querem ver, podem apreciar. Está aqui o arroz. O arroz é feito através do coco. Nós ralamos o coco e levamos arroz e feijão, mas o feijão já vem moído. É feijão roloco. Pena que não trouxe aqui para demonstrar o próprio feijão. Mas acredito que algumas pessoas estão aqui, já que provaram o arroz de roloco. Então, depois de ralar o coco, colocamos aquilo. Ralamos o coco, preparamos, colocamos uma tigelinha com o primeiro coco. Em seguida, levamos uma panela e preparamos outro coco e colocamos ao lume. Esperamos alguns minutinhos, lavamos o arroz, o feijão, colocamos na panela. Começamos a mexer até alguns minutinhos, esperamos até o arroz ficar pronto e colocamos no meu caso, eu cozinhei o arroz com fogão aquilo que a carvão, e coloco o carvão dentro, em cima da panela, sim, desta tampa. E para o acompanhamento aqui é também um tocoçado. Como é que fiz? Preparar o peixe. E ao preparar também coloquei aquilo que é tomate, que todo mundo também prepara lá em casa. Manga, sabemos que já estamos na época de manga verde, para também dar aquele toque especial. E um pouco de sal e um pouco de caldo, para acompanhar já o arroz de roloco. Na verdade, muitas das vezes, pessoas têm outros que acompanham com carne tocoçado, outros com peixe grelhado e alface, mas no meu caso só fiz com carne tocoçado. Muito obrigada. São crianças em situação de vulnerabilidade que não têm mínimo. Às vezes as pessoas que têm educação para chegar, pode perceber que há uma criança que está em uma situação mais difícil de todas. Tem educação, esse se tem melhores, muito melhores para a gente. Seja uma refeição, seja uma comida, seja arroz, seja farinha, seja o que for que seja. Quando aquele interesse, ele dá uma comunidade, você que apoia a causa, não existe ser do mundo. Então, imagine que tem uns pratos para ver, algumas coisas a gente não sei o que é, mas cada um se inspirar, cada um inspirar pelo coração e pensar sempre naquelas crianças ou naquela que você faz.
entregar todos e para chegar. Agora, eu queria vos convidar também a seguir a página da Participe, para vocês verem quando entregarmos as crianças. Muito obrigado. Mais amplo. Agora, nós somos o One Podcast, cá somos 3, mas a equipe vai tentar delimitar, ok? O One Podcast é uma iniciativa de jovens que olhou para a ilha de Moçambique e constatou que não tínhamos um meio televisivo que fazia com que o que acontecesse aqui na ilha chegasse ilha fora, ok? Então, o primeiro objetivo é difundir a ilha em todos os sentidos, sejam eles artísticos, culturais, tudo que tem a ver com a ilha de Moçambique. As iniciativas, por exemplo, claramente que esta não é uma iniciativa de jovens, mas nós estamos aqui, vamos fazer, com esta cobertura que nós fizemos, fazer com que a ilha fora assista a isto. E não só, temos um design, um artesão, um cantor, um poeta, do qual nós difundimos a imagem das pessoas. Agora, dentro deste One Podcast, apenas só por ouvir o One Podcast, dá a entender que é um meio, é apenas podcast, mas não é apenas isso. O One Podcast transcende os podcasts. O One Podcast faz projetos, apoia projetos, como muito bem eu fiz menção antes, também algumas iniciativas, como por exemplo, nós temos marcados alguns eventos, dia 27, 28, 29, okay? Com o intuito de mostrar aquilo que a Moçambique tem na potencialidade de poetas. Então, se nós começamos a falar o que o One Podcast faz, pode amanhecer. São muitas coisas, né? O One Podcast. Nós convidamos que as pessoas visitem as nossas páginas, sejam o YouTube, TikTok, Instagram. Então, é tudo o One Podcast. E a coisa mais importante é salientar que o que foi filmado aqui, fotografado aqui e tudo que aconteceu aqui, na verdade, vai passar nas nossas páginas hoje, principalmente no YouTube. Então, quem esteve aqui, quem não esteve aqui, convide a aderir ao nosso canal, assistir esse episódio que vai sair hoje, os que saíram e que posteriormente vão sair. O nosso muito obrigado mesmo pela oportunidade, e dizer que para todos aqueles que estão aqui e que não estão também, usem o One Podcast para projetar aquilo que vocês fazem. Se vocês têm uma arte, se vocês sabem fazer qualquer coisa, mas acham que precisam de um empurrão, precisam que as pessoas os conheçam, usem o One Podcast para projetar essa imagem. E como é que vocês vão usar? Contactem-nos aqui, essas pessoas que estão aqui à frente, ou também podem mandar mensagem nas nossas páginas. Nós estaremos disponíveis para eventual trabalho convosco. Nosso muito obrigado. Boa tarde, como estás e qual é o teu nome? Olá, meu nome é Karina Mulheca, eu estou bem. A Unbox acabou de realizar esta cerimônia, que foi muito importante para os jovens, claramente, e para complementar este dia, acarrece ou carrega uma grande importância para este dia. O que é que tens a dizer sobre este dia? Bom, primeiro que estamos a comemorar a juventude, e eu gostaria de desmitificar a ideia de que o jovem é aquele que não contribui em nada, que agrega na sociedade. Por isso estamos a comemorar este dia. E porque nós queríamos que o nosso dia tivesse um impacto não só para nós enquanto incubadora, mas também para a sociedade. Decidimos não só promover um sarau cultural, mas doar itens escolares, material de higiene e alguns calçados e roupas para as crianças necessitadas que estão a cuidar da arte civil. Perfeito. Este tipo de evento tem acontecido todos os anos ou esta é a primeira vez? Bom, esta é a primeira edição, né, que culminou com o 4º ciclo, mas esperamos que venham a ocorrer mais vezes. Perfeito. Então, só para finalizarmos mesmo, qual é a mensagem que deixas para essas crianças oferecidas esses bens
mas não só, para toda a comunidade da ilha de Moçambique, assim como ilha fora. Muito bem. Para as crianças, eu gostava que soubessem que o que demos de coração, esperamos que seja muito bem usado, que temos certeza que vai ser usado. E para o público em geral, gostávamos de incentivá-los a fazerem parte do Incubox, que vai além de empreendedorismo ou de empregabilidade, porque aqui nós somos uma família. Muito obrigado. Então, pessoal, ficamos assim. Passamos mais um dia com a Incubox, Dia Internacional da Juventude, e tivemos debates, diálogos, intervenções, muita coisa boa. Então, esperem pelos conteúdos nas nossas páginas, TikTok, Instagram, YouTube, é tudo, online podcast. Até já.